vidas. Eu quero convidar você a abrir Mateus, capítulo 25, verso 34 ao 46. A gente hoje encerra essa série de mensagens fim. E estamos aí já 7 domingos, contando com o Dia das Mães, falando sobre esse tema, fim. E não somente uma visão escatológica do fim, mas uma ideia de entendermos como viver nesse processo até a volta de Jesus. Então eu quero convidar você a orar mais uma vez, e logo depois vamos estar fazendo essa leitura, Mateus 25. Se for possível aí na sua casa, feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por hoje e por ontem também pela manhã, podemos estar ali, ó Deus, da reforma da casa da Tatiane, ali, ó Deus, com a rede solidária da IBG. Muito obrigado, ó Deus, para aqueles que têm contribuído e entendido a importância que a igreja tem na comunidade. E agora, Pai, fale conosco através da Tua palavra, através, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós. É assim que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Mateus 25, verso 34 a 46 diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Verso 40. E o rei responderá: Digo-lhes a verdade, que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupas, enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também deixaram de fazer a mim. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Que o Senhor aplique no seu e no meu coração a sua palavra. Fazer o bem. Pensar em atender as pessoas que estavam em vulnerabilidade, os necessitados, isso sempre esteve na pauta de Jesus. No Sermão do Monte, onde ele inicia o seu ministério praticamente ali, falando aos seus discípulos e ensinando a eles como deveriam se comportar entre a sociedade, ele vai dizer em Mateus 5:7: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
E misericórdia aqui é justamente sobre aqueles que carecem e que precisam da misericórdia do Senhor. O que Jesus está ensinando em Mateus 25, que lemos, é justamente que nesse processo de espera da sua volta, nós vamos sendo exemplos, sendo sal, sendo luz, sendo a diferença na sociedade que carece, que precisa ver a Jesus através das nossas ações. Jesus está fazendo um chamado à igreja, aos discípulos, a fazer o bem como uma forma de demonstrar a fé que nós temos. Pensar nesses vulneráveis, pensar naqueles que carecem, e Jesus deu aqui vários exemplos, e poderia citar muitos outros, mas o texto já deixa entendido o que é necessário fazer. O que Jesus está mostrando aqui é que nós precisamos promover ações que demonstrem, que vão exemplificar a fé que temos em Cristo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não basta você carregar a Bíblia debaixo do braço ou no celular dentro do bolso, porque hoje a gente já nem carrega mais a Bíblia debaixo do braço. Não adianta vir à igreja, não adianta assistir o culto em casa, dar glórias a Deus, mas se nós não colocamos tudo o que aprendemos com a palavra em prática, se aquilo que a gente coloca para o nosso cérebro como ensinamentos bíblicos, mas nós não tiramos do cérebro e levamos para as mãos, para os pés, para o bolso, para mostrar o amor de Jesus também através de ações. O que Jesus nos chama é para termos uma visão política, de posição política e de posição cristã. Pastor, mas posição política, você vai falar logo disso? Porque infelizmente nós não somos ensinados a entender e saber e praticar política. Vai ter uma mensagem que eu vou falar sobre um pouquinho mais profundo sobre a questão política, não hoje, mas só para a gente entender o que é essa posição política que Jesus está ensinando aqui. Política, irmãos, é a atividade que o cidadão desempenha no seu dia a dia, nos seus direitos, nos seus assuntos públicos, as suas opiniões e no seu voto. É que a gente confunde política com politicagem com político. Você faz política todo dia. A igreja faz política e participa. Fazemos política nos expondo, praticando e colocando as nossas opiniões. A palavra política, inclusive, tem a sua raiz da palavra grega polis, que significa cidade. E nesse sentido, eram as ações determinadas pelos cidadãos e pelas cidades, principalmente as cidades-estados na época grega, que elas formalizavam e normalizavam as regras para os cidadãos viverem. Um dos primeiros filósofos, inclusive, a explicar o que era política foi Aristóteles. Ele disse o seguinte: política se define com o meio de se alcançar a felicidade dos cidadãos. Então a ideia da política era o quê? A gente pensar em situações, em formas, pensar em jeitos das pessoas da cidade, das pessoas do bairro, das pessoas daquela região, de forma que elas pudessem ser felizes, ou seja, tendo um governo justo, leis justas, que seriam obedecidas. E aonde que está essa questão política no texto de Mateus 25, que nós lemos hoje, a partir do verso 34? Ela está justamente no fato de Jesus dizer, olha, a partir do momento que você, discípulo de Jesus, começa a ver pessoas
que precisam de algo. Ele cita aí algumas coisas que podem aparecer na nossa frente, como roupa, ausência dela, falta dela, pessoas que, por exemplo, nesse tempo de frio, não tem uma blusa, não tem um cobertor para se vestir e se tapar no frio. Alimentos, pessoas que estão presas, e aqui Jesus, no caso, se refere aos cristãos que foram presos por serem cristãos, pessoas enfermas. E ele vai dizendo várias e várias situações que, como discípulos de Jesus, podemos estar envolvidos e fazendo bem. Irmãos, quando a gente pensa, por exemplo, em desigualdade e vulnerabilidade, e pessoas que estão passando necessidades, e já disse isso aqui na igreja, que a desigualdade social é a denúncia clara da nossa falta de amor pelo próximo. É a denúncia clara do orgulho de muitas pessoas que têm muito, mas que não ajudam quem tem pouco. Eu acho muito duro isso, a gente olhar para a nossa sociedade e um país que é um país dito cristão, e a gente olhar tamanha desigualdade. O mundo, ele tem uma desigualdade incrível. Olha para os irmãos entenderem isso. A renda mundial, ela está dividida em 50% da renda mundial, do dinheiro do mundo, da riqueza do mundo, 50% dela está na mão de 2% da população mundial. Faz as contas aí, a gente hoje deve estar o quê? Aí perto dos 7 bilhões e meio, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Vamos imaginar 7 bilhões e meio de habitantes na Terra. Tira 2%. Quem é bom de matemática aí faz as contas em casa. Esses 2% de 7 bilhões e meio tem 50% da riqueza mundial. Então, para a gente imaginar, se fossem 100 mil pessoas, 10 mil pessoas, não. Faz as contas aí que eu sou pastor, não sou matemático. O restante dos 50% da renda mundial, imagine então R$100, R$50 está na mão de 2% de toda a população. Os outros R$50 estão na mão dos 98% da população. Então agora você vai tirar os 2% de 7 bilhões e meio, o que sobra, 98%, tem os outros 50%, só que tem um detalhe. Desses 98% da população mundial, existem pessoas que não têm nada. Que não tem nem casa para morar. Que não tem um lugarzinho para dizer que é seu. Então significa que dentro desses 98% existem miseráveis. A gente fala que não existe comida no mundo para todo mundo, mas existe. Já foi feito um levantamento que o mundo tem comida suficiente para alimentar as pessoas 2 vezes mais ou 3 vezes mais. Só para os irmãos terem uma ideia, só no Brasil, jogamos em média 40 quilos de alimentos por pessoa por ano fora. Faz as contas. 40 quilos, em média, por pessoa, jogado fora por ano. O Brasil tem aí em torno de 220, 230 milhões de habitantes. Multiplica isso por 40. Quantas toneladas jogamos fora? Tem comida o suficiente para todo mundo. O problema da desigualdade no mundo, irmãos, não é falta de dinheiro, não é falta de alimento. É falta de amor, e como eu disse lá na primeira mensagem, Mateus 24, versos 12 e 13.
que por se aumentar a maldade, o amor de muitos iria se esfriar. Esse texto de Mateus 25 que lemos, ele vem nos mostrar justamente que as pessoas estão desapegadas do próximo, de servir ao próximo, de amar a esse próximo. Porque muitas vezes nós estamos mais atentos às nossas necessidades. Nós não estamos dispostos a amar o outro. E quando a gente faz isso, ou encontra alguém que faz isso, a gente começa a rotular a pessoa como de esquerda, de direita, disso ou daquilo. Sabe, irmãos, quando Jesus nos chama aqui para fazer o bem, Ele está dizendo, olha, quando vocês fazem isso, vocês olham para o outro e abençoam a vida do outro, vocês estão fazendo isso para mim. E por mim. Porque aqueles que ganham riquezas às custas dos outros, que humilham os outros, que usurpam dos outros, vão ser um dia chamados e dizer, olha, eu não conheço vocês. Provérbios 13:11 diz que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Ou seja, aquele que trabalha, aquele que investe no reino, Deus nunca deixa fazer falta. Jeremias 22:13 vai dizer, ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhe os devidos salários. Irmãos, a palavra de Deus ela é fantástica. Nós vivemos um tempo de corrupção, de roubo, um tempo em que se tira cada vez mais daqueles que não têm. E aí a gente olha para a palavra de Deus que ela vai dizer, olha, aqueles que fazem as suas vidas através da corrupção, tirando daqueles que estão trabalhando, e trabalhando muitas vezes que quase que num sistema escravo, essas pessoas vão estar diante do Senhor e vão responder pelas suas injustiças. A Bíblia é fantástica justamente por isso, porque ela já nos dá avisos, ela nos mostra o caminho, e ela diz, olha, você tem que viver desse jeito para que as pessoas possam ser abençoadas e possam viver bem e não tenham desigualdade. Olhando para tudo isso, irmãos, o que a gente pode aprender hoje para viver bem e fazer o bem enquanto Jesus não vem? Ele está às portas. Esse texto nos ensina hoje que a gente precisa ajudar o outro de forma desinteressada. Ainda que muitas vezes a gente pensa assim, não, a gente faz, pastor, mas é para evangelizar, é para mostrar, é para levar o evangelho, mas a gente precisa fazer de forma desinteressada. Porque, irmãos, é só a gente pensar bem. A partir do momento que eu abençoo a vida do outro, sem esperar nada em troca, vou lá e levo uma cesta, reformo a casa, como a gente está fazendo agora. Como a gente faz algo, as pessoas em volta já começam a perceber, ficam curiosas, e você diz, não, eu faço isso por causa de Jesus. E se a pessoa tiver um pouquinho de noção, ela vai falar, me explica mais. E aí pronto, aí você já fala de Jesus. Mas nunca fazer dizendo assim, olha, agora que eu fiz, vamos lá na igreja, vamos no pequeno grupo, não. Fazer de forma que a gente ame, que abençoe as pessoas. Ser a resposta de Jesus àqueles que precisam e que estão clamando. Aqueles que Jesus chamou de benditos, benditos do meu Pai, ali no texto, eles não fizeram esperando nada em troca, esperando elogios. Olha aí o verso 37 que lemos. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando te vimos desse jeito ou daquele? Eles não fizeram esperando assim, bem, eu vou fazer, que naquele momento que Jesus vê que eu fiz, ele vai bater no meu ombro, é isso aí. Não. Jesus está dizendo que eles
nem entenderam o porquê dos elogios de Jesus. Porque eles sabiam que tudo o que eles faziam já era em nome do Senhor. Eles já faziam pensando que era a obra do Senhor. Mas quando a gente entende isso, irmãos, a gente faz porque Jesus já colocou isso no nosso coração. A melhor forma de demonstrar o amor de Jesus às pessoas é servindo. É amando e abençoando, independente de quem seja o outro. E a gente precisa aprender isso, porque muitas vezes a gente quer só abençoar aqueles que estão próximos. Mas os que estão mais distantes, ou aqueles que não são nem mesmo da igreja, por que a gente não pode abençoar? Por que a gente não pode servir? A ajuda, ela pode ser feita desde grandes coisas até pequenas coisas. Sabe, hoje, a pandemia, ela tem uma finalidade, não sei explicar, né? Não seria um ensinamento, mas eu percebo que a pandemia ela nos leva a uma reflexão como igreja. Qual é a função da igreja? E essa vai ser a mensagem de domingo que vem. Para essa sociedade que está vivendo um tempo terrível e sem esperança. Qual é a finalidade nossa? Só vir para cá para um prédio? Ficar em casa assistindo um culto? E não ser voz de Deus, mãos de Deus, sendo filhos e discípulos de Jesus? Sabe, irmãos, a gente precisa abençoar a vida dos outros sem interesse. As pessoas, a gente não quer que as pessoas venham para a igreja? Sim, mas se elas não vierem, o importante é que elas foram abençoadas, que nós fomos lá e levamos um pouco da esperança que Jesus já nos deu. Podemos abençoar as pessoas em situações das mais singelas, as suas necessidades, até as maiores, que às vezes a gente olha e como que a gente faz, porque a gente não precisa fazer sozinho. A gente pode ir conversando e aí o Senhor vai nos abençoando. Então a primeira coisa que eu aprendo com Jesus nesse texto, de Mateus 25, 34 a 46 é: faça, primeiro, sem ficar esperando elogios, tapinhas nas costas, reconhecimentos, mas faça para ser um exemplo, para fazer a diferença na vida das pessoas. Faça para que o nome de Jesus seja exposto, sim. Sem você precisar abrir a boca. Sem precisar ficar convidando para vir na igreja. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Faça, porque você já é salvo, salva, em nome de Jesus. Faça porque você já reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Faça porque Ele já te resgatou e já te mostrou o caminho da esperança que outros não têm. Pois quando eu faço isso, eu posso ser justamente essa voz do Senhor. Porque a ajuda dada ou negada, ela é realizada em nome do Senhor. Se damos ao outro, fazemos pelo Senhor. E se não fizermos, se não dermos, se negarmos, também negamos o Senhor. Eu vou contar a história de um homem, um cristão no tempo antigo, chamado Martin Tours. Ele era um soldado romano, cristão. E conta-se a história desse soldado, o Martin, que ele estava caminhando por Roma num tempo muito frio, muito gelado. E um mendigo o abordou pedindo dinheiro, pedindo esmola. E o Martin disse: olha, não tenho dinheiro. Não tenho nada aqui comigo. E aquele homem tremia de frio. Diz a história que Martin pegou a sua capa de soldado, que era bem grande, cortou no meio, porque ele também precisava se cobrir do frio, e deu para aquele homem se cobrir e se proteger um pouco do frio.
E o Martin, naquela noite, diz a história dele que ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu os lugares celestiais, viu os anjos, viu Cristo. E Jesus estava com uma capa de um soldado. E um dos anjos olhou para Jesus e disse: Senhor, por que o Senhor leva essa capa velha e gasta? E Jesus disse: foi Marte que me deu. Irmãos, quando a gente faz algo para o outro, a gente faz para Cristo. Quando a gente abençoa o outro, a gente faz para Cristo. Então abençoe as vidas sem reclamar, faça as coisas sem murmurar, abençoe, porque quem está ganhando mais é você do que quem ganha, do que quem recebe. Acredito que é isso que nos faz ser diferente no meio das pessoas. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:15, ele diz: olha, chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram, ou seja, esteja junto, seja empático, vai ali, seja a diferença. E chorar com os que choram, irmãos, é complicado. Se alegrar com os que se alegram é complicado. E te mostro por que é complicado. Já falei isso aqui no passado, mas vou repetir. Imagine você estar muito feliz. Algo aí na sua vida, muito que te deu felicidade. Aí é fácil você se alegrar com os que se alegram. Mas imagine agora que você tinha alguma doença, algo aí preocupante, e foi curado. Mas você convive com alguém que não está sendo curado. Para você é uma alegria, mas para aquela pessoa não é. E é isso que Jesus está dizendo: olha, mesmo que você esteja alegre, tenha empatia, chore com quem está chorando. E mesmo que você ainda não esteja vivendo essa bênção, se alegre com quem está se alegrando. Tome cuidado com a inveja. Próxima série de mensagem, vou dar uns spoilers que é bom para você não perder os cultos. Eu vou falar sobre algumas emoções e sentimentos que apareceram e aparecem aí na pandemia. E uma delas é a inveja. Então, quando a gente pregar sobre isso, você vai descobrir o porquê. Ser empático não é sentir pena. Ser empático também não é se colocar no lugar do outro, que não dá. Eu não consigo me colocar no lugar daquela pessoa que está vivendo aquilo, mas eu posso tentar entender, tentar compreender a razão que aquela pessoa está tendo, ou aqueles momentos, aquela dificuldade, e pelo menos tentar ser um braço e as pernas para aquela pessoa. E pensando nisso, irmãos, entendendo Mateus 25, que eu tenho que fazer as coisas não para me aparecer, não para ficar mostrando o que fiz. Entender que se eu ajudo, se eu faço, se eu digo, eu faço em nome do Senhor. E se eu nego o Senhor. Eu preciso então colocar a minha fé em prática. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 25. Que eu preciso praticar a fé, não só falar da fé. Olha o verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E por que Jesus chama e diz venham? Porque eles praticaram. Eles não tinham uma fé morta, uma fé que não servia para nada, uma fé simplesmente de reunião. Mas tinha uma fé que não acontecia só na hora de culto, mas acontecia lá fora, no trabalho, na compaixão, na demonstração da graça. Quando eu leio essa passagem, ela mostra que a fé precisa ser exercida, praticada, e não só para receber elogios do Senhor quando Ele voltar. Não é isso. Porque os outros não fizeram. Mas mostrar Jesus através das nossas ações na vida das pessoas. Sair da nossa zona de conforto.
Como eu já disse várias vezes, zona de conforto não nasce nada. Zona de conforto é zona de morte. Eles não fizeram para ganhar fama. Mais tarde, Tiago vai escrever justamente algo muito parecido com Mateus 25. Tiago 2, verso 14 a 16, eu leio na tradução da Bíblia A Mensagem, diz assim: Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem praticar? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontrar um velho amigo desempregado, em situação difícil, e vendo suas lutas, você diz: meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado, e depois vai embora sem lhe oferecer nada, aonde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Irmãos, falar para o faminto, vai em paz, eu vou orar por você, não enche a barriga do faminto. As boas obras são demonstração de quem já possui fé. A nossa dificuldade, irmãos, e eu vejo hoje a situação do Brasil, e digo situação financeira, tem sido uma resposta, na minha opinião, vou falar preocupado com o que vai aparecer nos chats, mas é uma demonstração de Deus falando assim: olha, vocês estão tendo o que vocês pediram. E eu explico. No meu tempo de seminário, e já vão para mais de 21 anos isso, quando me formei, eu ouvia muitos professores falando assim: o Brasil vai ser celeiro de missionários. O Brasil vai crescer muito na evangelização, na palavra, no crescimento cristão. E houve um período de tempo que isso começou a acontecer. O Brasil mandou muitos missionários para fora do Brasil. Lugares que vieram para cá no passado, hoje recebem missionários brasileiros. Conheço um na Itália. Não vou citar nome, porque a gente sabe de algumas dificuldades de missionários fora do Brasil. Mas, irmãos, para mandar missionário, para a gente abrir igreja, para a gente levar a palavra, precisa de uma coisa aqui na terra. Ainda precisa. De fé? Não, fé é essencial, oração é essencial, serviço é essencial, mas tem uma coisa que também precisa: dinheiro, investimento, contribuição. Porque como que o missionário, ou nós mesmos como igreja, irmãos, a Igreja Batista da Graça esse ano está sendo tão abençoada, que na próxima Assembleia eu vou mostrar o relatório da Rede Solidária. O tesoureiro vai cair para trás, porque não sai um tostão do caixa da igreja. Mas nós temos abençoado mensalmente 17 famílias. Podemos ajudar famílias que estavam perto de ter luz e água cortada por causa do desemprego. Podemos ajudar a reformar uma casa pelo lado externo. Então, quando a gente começa a sonegar a contribuição para o reino, a gente começa a ver o prejuízo. E hoje o Brasil, por exemplo, Junta de Missões Mundiais, o ano passado, esse ano não sei como está, precisou trazer missionários de volta, porque não tinha como bancar o salário deles. Igrejas estão sendo fechadas, porque não tem como manter as portas abertas. E hoje eu vejo que a crise é porque nós nos prendemos tanto em nós mesmos e esquecemos de fazer o bem. De levar o Evangelho através de várias formas àqueles que precisam ouvir do Evangelho. E uma das formas também exige de nós a contribuição.
É incoerente, irmãos, uma fé cristã que não visa abençoar as outras pessoas, que não se compadece daqueles que sofrem. Como eu disse, não precisa fazer sozinho. A reforma que estamos fazendo, ninguém tirou do bolso sozinho. Aliás, quando a gente senta para fazer o fechamento, a gente fala, gente, a conta não fecha. Mas é Deus que abençoa. É uma fé incoerente, irmãos. E essa fé incoerente é porque existem ainda pessoas que estão desconectadas da realidade que vivem. E essa fé é uma fé desconectada porque a Bíblia, o conhecimento bíblico até chegou na sua mente, chegou na cabeça das pessoas. O conhecimento da palavra até está aqui. O texto de Tiago que eu li, já as pessoas conhecem. O texto de Mateus 25 que eu li, muita gente conhece. Mas essa palavra que chegou aqui, não chegou aqui. Essa palavra não chegou no bolso. Essa palavra não chegou nas mãos. E aí, vamos cada vez mais vendo pessoas sofrendo. Enquanto a igreja, que a igreja é quem? Eu. Pode ser a resposta na vida das pessoas que carecem. E às vezes, irmãos, tem coisa que não precisa nem de dinheiro. Às vezes a gente só precisa ser um bom ouvinte, praticar a escuta, ouvir o que as pessoas têm a dizer, nos seus sofrimentos. Às vezes o que a gente pode fazer é pegar o celular e ligar para a pessoa. Orar por ela, que custo tem isso financeiro? Pegar o nome da pessoa e vou orar por ela. E depois manda uma mensagem e diz, olha, eu orei por você. Estamos desconectados entre aquilo que conhecemos da palavra e a prática daquilo que conhecemos. Sabe, a nossa declaração de fé tem que passar pelas obras. É necessário a gente tomar cuidado com a fé intelectual. Só conhecimento. Fé intelectual não aproxima as pessoas de Cristo. Aliás, a fé intelectual pode afastar as pessoas de Cristo. A gente precisa praticar essa fé. E não simplesmente ser um poço de conhecimento e parar por aí. O dia da volta de Jesus, já falei isso, vai ser um grande dia de alegria e de arrependimentos. De alegria pelos benditos do meu Pai. De arrependimento para aqueles que ouvirem, apartai-vos de mim. Não estou dizendo também que muitos não vão ser salvos, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não consigo entender, irmãos, aqueles que são salvos, aqueles que já entenderam a palavra do Senhor, que não fazem o bem, que não abençoam outras vidas, que não fazem obras mesmo. Porém, fazer o bem aos outros também não significa pensar em benefício próprio, mas fazer para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque quando eu sirvo com as minhas obras, eu pratico fé. E eu demonstro que Jesus está vivo. Quando eu vou lá e abençoo a vida de alguém, eu estou mostrando que Jesus está vivo. Através de mim, abençoando aquelas vidas. Por isso, queridos irmãos, faça o bem. Porque não tem nenhum problema. Se junta aí e abençoa a vida de alguém. Procura saber das pessoas do seu bairro, da sua rua, até mesmo da sua família, que de repente estão precisando de algum auxílio. Talvez de uma oração.
Pessoas que estão realmente necessitadas de Jesus. Fazer o bem, que mal tem. Vamos orar. Pai, não sei quando o Senhor vai voltar, quando o teu filho Jesus vai voltar. Como já falei, Senhor, até mesmo nas rodas de conversa, nosso desejo é que tivesse sido anteontem a sua volta. E que podíamos hoje estar celebrando no céu, na eternidade com o Senhor. Longe, Deus, longe de tanta dor. Mas, Senhor, se estamos aqui ainda, se o Senhor ainda não voltou, nós não vamos nos encontrar com o Senhor. É porque o Senhor espera que realizemos o trabalho de levar as boas novas do Evangelho àqueles que carecem, ó Deus. E não somente, ó Deus, levar boas novas falando, mas agindo, abençoando, fazendo a diferença, sem cobrar, sem exigir algo em troca, mas para mostrar o teu amor, porque, Senhor, também não consigo pensar, ó Deus, em quem receba a bênção de uma ajuda, seja ela qual for, Senhor, e essa pessoa não fique curiosa, essa pessoa não fique pensativa no porquê. E na hora que perguntar o porquê, aí podemos falar, fizemos isso porque Jesus mandou. Fizemos isso porque somos discípulos ou discípulas de Jesus. Fazemos isso porque nós te amamos, amamos a família, porque Jesus te ama. Ó Deus, nos dê oportunidade, Deus. Mais oportunidades de abençoarmos mais vidas. Porque eu sei, ó Deus, que a IBG pode fazer muito mais. Por isso, Senhor, também te peço, mande, ó Deus, ceifeiros, como diz a tua palavra em Mateus 9. Mande mais pessoas, ó Deus, para se ajuntar conosco, para se misturar conosco, para que, Senhor, possamos abençoar mais e mais vidas. Deus, não permita, Senhor, que nos falte os recursos, porque queremos fazer mais. Não para nos exibir, ó Deus, porque se isso acontecer, eu te peço, ó Deus, nos corrija. Mas, Senhor, para mostrar que o Senhor está vivo, e o Senhor está entre nós, está em nós. Que possamos ser tua boca, teus olhos, teus ouvidos, teus braços, tuas pernas, no meio dessa sociedade que carece de esperança. Assim que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.